Olá, está no ar o Alesc Plural. Esse podcast, gente, você já sabe, é um espaço democrático aberto para a gente debater temas atuais, apresentar aí exemplos de superação, iniciativas inclusivas, políticas públicas voltadas ao combate à desigualdade, preconceito, violência e saúde. E nessa edição nós vamos falar sobre paz nas escolas de um modo geral. Você que vem acompanhando o Plural sabe que a gente está elaborando episódios com esse tema, né? Quem nos acompanha também ouviu falar sobre o caso da tragédia que aconteceu em 5 de abril de 2023 na creche Cantinho do Bom Pastor em Blumenau. Teve o caso de Saudades também. Isso tudo levantou vários questionamentos, várias linhas de atuação. Então hoje os nossos convidados são psicólogos em diferentes áreas, para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental dessas crianças de um modo muito amplo, que claro, tem vários recortes, mas a gente vai trazer alguns deles nesse bate-papo. Então já começo agradecendo a presença de Kleber dos Santos, psicólogo da Polícia Civil, e também Maria Albina Machado Nunes, ela que é psicóloga e atualmente atua no NEPRE, o Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola. A gente conversava nos bastidores, vou começar com você, Albina, sobre a importância de se falar que há um recorte, porque a saúde mental ela é muito ampla, então são várias linhas de frente, né? Obrigada pela participação. Acho que é uma ótima oportunidade, né, Amanda, né, Kleber, da gente conversar sobre isso, né? Então, assim, o que eu te falava é que é muito importante a gente falar sobre saúde mental, mas numa perspectiva mais ampliada, né? Eu trabalho no NEPRE atualmente, né? Integro a equipe de psicólogos e de assistentes sociais. E a ideia que a gente tem de saúde mental é uma ideia de cuidado em rede, né? De proteção social de crianças e adolescentes e de cuidado em rede, né? Então, assim, essa ideia de saúde mental, ela é uma responsabilidade ampliada, né? De outras políticas públicas, né? Saúde, assistência social. Então, eu acho importante a gente também trazer para debate essas políticas públicas, né? Quando a gente fala de saúde mental, né? Agora, você estava me falando, Kleber, que você tem mais de 10 anos de atuação na área, né? Uhum. Trabalhando com a Polícia Civil e que hoje você trabalha com adolescentes, mas não necessariamente que com casos como esse da escola, né? É isso mais ou menos que você estava me explicando? Sim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sim, eu tenho 10 anos de experiência na instituição, na Polícia Civil. A maior parte foi em delegacia de proteção às vítimas e focado principalmente em maus tratos contra crianças e adolescentes e especificamente ainda em relação, a gente trabalhava muito com a violência sexual. Então, assim, eu acabei construindo mais uma trajetória que violência, né, que é, né, o tema, né, saúde mental e violência na infância, a gente acabava pegando mais amplo, mas a escola ela sempre teve um papel muito importante no nosso trabalho, né, de avaliação psicológica de casos que tinham suspeitas de maus tratos, porque a escola sempre foi um grande, vamos colocar assim, um grande, não é cuidador, mas a escola acaba fazendo um trabalho muito importante de observar como é que estão o comportamento da criança, a alteração de comportamento da criança, que pode parecer que não, pode parecer que o professor acha que fica, eu fico às vezes, se for um professor que dá uma aula de matemática, uma aula de português ou qualquer uma disciplina específica, em comparação aos pequenos que têm uma professora, né, período completo, mas aí, às vezes eles observam coisas que em casa passa batido, que a família não observa. E mais ainda, voltando a falar ali, aquelas professoras que ficam com as crianças a maior parte do tempo. Então a escola acaba sendo um local muito importante quando o tema é violência, né? E aqui eu estou olhando mais pela perspectiva da vítima, né? Uhum. Mas já que você falou dos casos, né, de Saudades, do caso de Blumenau, né, dos massacres que tiveram, dos ataques que tiveram aqui no estado, também é muito importante a escola para observar essa alteração de comportamento, tanto daquele que está sendo uma vítima, né, quanto aquele que talvez esteja pensando, planejando cometer uma violência, né, contra os próprios colegas, contra os professores, enfim, no ambiente escolar.
Então, a escola ela tem um papel fundamental na sociedade, não só da formação do cidadão, mas esse cuidado que a criança, o adolescente que está em formação, ele merece, né? Então, essa é uma... Eu acho super importante isso que o Kleber está trazendo, assim, desculpa interromper, mas a gente pensar que a escola, ela é um lugar de pertencimento, né? Ela não é um lugar só de conteúdos, né? Ela é um lugar de conhecimento, né? Que crianças e adolescentes precisam frequentar para conhecer, né? Sobre tudo em relação, né? Mas ela é um lugar de pertencimento. É ali que se constrói vínculos, né? É um lugar de construção de laço social, né? E a escola é o lugar da rede de proteção. Então, ela precisa se enxergar como rede de proteção, né? Eu acho muito importante a gente entender isso, assim, que a escola é esse lugar. E quando a criança não está nesse lugar, ela pode estar em risco. Sim. Ela pode estar em risco. Eu queria citar uma pesquisa do professor Marcos Rolim, que eu acho que o Kleber deve conhecer, que foi um grande... contribuiu muito para a psicologia com a luta antimanicomial. Ele fez uma pesquisa, foi publicada em 2015 ou 2016, com aqueles adolescentes que estavam internados na fase, né, na região do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre. E ele fez uma relação muito interessante, que ele descobriu que os maiores índices de violências, né, todos esses jovens que haviam cometido muitas violências, eles haviam evadido da escola. Então, eles construíram o que a gente diz de sociabilidade violenta fora do ambiente escolar. Então, porque ficaram à deriva, ficaram vulneráveis, ficaram suscetíveis a territórios violentos, né? Então, assim, crianças que evadiram com 11, com 12, com 13 anos de idade, né? Então, assim, não que a escola não tenha hoje vivência de violência, tem, mas é isso que a gente precisa olhar. Como que a gente faz para atuar nesses ambientes de modo que a gente faça prevenção, de modo que a gente mostre para a sociedade, para a criança e para a adolescente, que é um ambiente importante, que ela tem que frequentar, que é um ambiente bom, ao invés de ser um ambiente de sofrimento, né, de experiências ruins, né. As escolas estaduais e municipais, a gente tem uns núcleos de crianças que estão, né, em vulnerabilidade social de modo geral. Sim. Existe um padrão, por exemplo, para se detectar tanto o agressor, digamos assim, né, como aquela criança que está passando, de um modo geral, para que se tenha um norte? A gente sempre fala sobre a questão de monitorar, questão de redes sociais, né, internet e tudo mais, a questão de se conversar com a criança, né? Mas, por exemplo, o agressor, a gente sabe o que vê na TV e o que lê. Quem é curioso, eu sou mãe, então, né, a gente olha muito. Mas existem padrões a serem analisados, assim, olha, eu estou notando isso aí que eu já ouvi falar num podcast que pode ser algum sinal. Existe? Então, eu acho que são coisas diferentes que você traz aqui, são muito importantes. Assim, primeiro, a gente precisa também, Amanda, ter muito cuidado para a gente não criminalizar a pobreza e a vulnerabilidade. Isso é uma coisa importante. Por isso que quando eu digo que a gente precisa discutir em rede, é isso. A gente precisa trazer a assistência social, trazer a saúde, para fazer esse cuidado naqueles territórios que são mais vulneráveis. Sim. Mas o que não significa que são violentos e criminosos. Não. São mais vulneráveis, precisam de maior atenção dessas políticas públicas. E aí a gente está nesse lugar, que é a LESC, que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque há uma tendência da gente criminalizar, né? Mas uma outra coisa que eu acho super importante é quando tu diz assim, eu escutei num podcast, eu vi, eu quero saber sobre que tipo de conteúdo meu filho está se alimentando. Isso já é um sinal de que tu é uma mãe protetiva. Isso. E aí a gente precisa conversar, ter um diálogo também com esses pais que são protetivos. Porque o teu filho tem uma mãe protetiva, entende? Então, assim, sim, há conteúdos que são violentos, uma criança não pode ficar suscetível a qualquer conteúdo, e agora tem se discutido isso é ótimo, né? Porque são conteúdos que estão ali para serem monetizados, né? Para produzir like, né? Alguém está lucrando com esses conteúdos, né? E eles não são coisas positivas, eles não trazem. Então, assim, quando a gente tem uma família, né, que não protege, que não cuida, que não vigia, que não faz isso, sim, o que não significa que ele pode vir a cometer um ataque, não é isso, mas sim, pode reproduzir comportamentos violentos,
né? Porque se eu tenho uma criança que desde muito cedo está se alimentando com conteúdos violentos, ela vai reproduzir comportamentos violentos, né? Mas assim, da gente pensar, porque a gente também tem que tirar um pouco isso do imaginário da sociedade, porque assim, quando a gente fala na escola, meu ambiente, né, trazer a realidade da escola, existem conflitos na escola, existem situações de violência na escola, existem, mas ataque extremo já é uma outra coisa. É uma outra muito coisa. além. Né? E aí é muito além. É muito além. E assim, vários relatórios, várias pesquisas têm mostrado que sim, existe um perfil. Existe um perfil, acho que o Kleber tem muito mais condições de falar sobre isso do que eu, de um tipo de jovem que vamos dizer assim, cooptado para isso, né? Para esse tipo. Pode falar. A questão é a seguinte, pela minha experiência, né, que pelo que eu conheço, né, o sujeito a erros e enganos, mas todos nós. É bem interessante porque assim, no seguinte sentido que é interessante entre aspas, né, tipo assim, talvez o mesmo evento, a mesma exposição que cause uma vítima que vá se automutilar, que vá pensar em suicídio, seja a mesma exposição, o mesmo evento que a outra criança ou adolescente vai pensar vai para um ambiente, vai se sentir despertencente, que é essa a ideia do pertencimento da escola, por exemplo, sofre bullying ou coisa do tipo, e ele vai começar a criar uma estratégia, ele vai começar a procurar, talvez nas redes sociais, que hoje em dia é o mais fácil, pelo que a gente vê, grupos que ele vai ser cooptado, que ele vai se sentir pertencente. Exato. Já que eu não sou pertencente aos meus colegas de turma, aos meus pares, ou até mesmo em casa, então eu vou encontrar esse pertencimento fora. Aí esse pertencimento fora, aí a gente vai falar, então acho que a Albina falou muito bem, existem diferentes formas de violência no colégio. Tipo, a gente está aqui falando não que a gente concorde, mas assim, uma coisa é uma briga entre dois colegas de turma, independentemente o sexo, né, gênero, pode ser menina contra menina, pode ser menino contra menino. A outra coisa é você ter um aluno, tá? E isso não acontece só com o sexo masculino, isso também acontece com o sexo feminino, que começa a procurar nas redes sociais esses grupos que começam a se alimentar de um ódio, de uma raiva, e isso, né, tem teóricos, tem a literatura que fala, começa a criar um comportamento de violência direcionada para um grupo. Então não é mais o aluno X contra o aluno Y, porque eles têm uma rixa. É um aluno que começa a criar um ódio. Contra as minorias, né? Contra as minorias, contra um grupo. E aí, né, chega nesse nível. Porque aqui em Santa Catarina, até onde eu estudei, até onde eu sei, os 2 ataques que tiveram em Saudades funcionou nisso, nessa violência direcionada. No de Blumenau, até onde eu estudei, até onde eu sei, também teve uma questão de saúde mental implicada ali. A pessoa que cometeu o ataque, o agressor, ele tinha isso não quer dizer que ele não tem que ser responsabilizado, mas só para a gente entender como é que funciona também as coisas. Então eu acho que isso é muito importante o que a Albina colocou. E uma outra coisa importante, né, que ela fala dessa rede de proteção é o seguinte, na escola se identifica o problema. Vamos supor, né, no caso da rede estadual, o NEPR atua. Se for um caso que precisa ser levado para a segurança, a PM, a Polícia Militar ou a Polícia Civil vão atuar também. Só que não adianta só essas 2 esferas, porque precisa de uma rede, precisa da assistência social, se tiver uma questão de vínculos fragilizados, né, se é um adolescente, uma criança que não tem um vínculo forte em casa e tudo mais, ela precisa de uma intervenção. Né? Só para final, e também, se for o caso, precisa da questão da saúde, né? E isso geralmente se dá num nível municipal. Então, assim, isso é o mínimo para a coisa funcionar, entendeu? Porque senão não adianta
ser identificada a violência lá na escola, não adianta a segurança pública fazer o trabalho dela, se a gente não está querendo criminalizar nenhuma esfera, a gente está aqui trazendo a discussão. Se o outro lugar também não faz. E também tem uma questão também muito, pela minha experiência, que é o seguinte, tem uma demanda muito grande de atendimento. Exato. Então, assim, é necessário, já que foi aberto esse espaço aqui, começar a pensar o conselho tutelar é uma outra esfera importantíssima. É necessário, né? É necessário pensar nesse fortalecimento da rede. Eu acho que só um minutinho. Eu acho que é importante para reformular a pergunta, né? Porque a gente está falando e a gente está no mesmo círculo que é a questão da rede mesmo, né? Mas quando se fala em vulnerabilidade é porque aquele pai e aquela mãe, eles saem de manhã e voltam de noite, né? E muitas vezes não só para a gente fazer o recorte, porque não é criminalizar os pais. É deixar em aberto aquela criança que ela se vira sozinha. Essa é a realidade das comunidades locais de qualquer cidade do estado e do Brasil, né? Então o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, em nenhum momento aqui a gente está colocando o que ela faz da vida ou não. Mas, logicamente que é um espaço ósseo que muitas vezes não consegue o seu contraturno escolar, alguma coisa ali que a criança fica. Se não fica com o vô, com a avó, com algum parente, fica no ósseo e o ósseo leva a o que é palpável. Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? E às vezes também o pai, que é mais da minha geração, nem todo mundo da minha geração se mora em comunidade, sabe ali, deixa eu ver o que ele estava olhando antes, deixa eu dar uma monitorada, né? Por falta de habilidade. Eu, por exemplo, sou uma porta com a internet até hoje. A minha profissão me leva a ter alguns saberes, mas assim, o básico do básico, estou fazendo aqui já a minha declaração. Mas monitoro da forma que eu posso, o Gael está sempre comigo, enfim, e celular não vai para a mão dele. Mas nesse sentido que eu quero trazer, porque a gente precisa, eu sei que é complexo o assunto, mas a gente precisa atender essa demanda desse pai que precisa fazer parte da rede, mas que tudo falando que é tão complexo, para ele parece inalcançável a parte dele, tu entende? Porque como é que eu vou deixar de trabalhar para dar o suporte para o meu filho? Como é que a gente precisa tornar essa rede, que é de suma importância, ela tem que ser necessária, como é que então eu vou ser direta, como é que eu capacito esse pai que não tem acesso muita informação e passa o dia fora, e como é que eu crio essa rede dentro das escolas para que possa ser o braço do pai que não está conseguindo fazer todas as demandas. Basicamente como isso. Que eu saio do macro para o micro. Acho que tem uma questão super importante, assim, da gente trazer. Tem uma autora que eu sou psicóloga, sou psicóloga da perinatalidade, né? Eu trabalho com mães, gestantes e tal. E tem uma concepção dentro da perinatalidade que é assim, ó, não existe tecnologia, ao mesmo tempo que a gente conversa sobre inteligência artificial, não tem outra tecnologia que foi inventada para seres humanos que não a tecnologia do cuidado. A gente é o único bebê, né, que precisa do cuidado de outro sujeito, de outro ser humano, para se constituir como sujeito. Então, assim, isso da gente pensar que ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, e a gente está falando de crianças e adolescentes, vão ter várias situações de sofrimento. E eu já nem estou falando de uma situação traumática. Sim. Porque uma situação traumática é uma situação dolorosa, que precisa de uma rede. Isso. Só que não atender, não acolher e não cuidar é eu entregar esse sujeito que passou por uma situação traumática a uma situação brutal, de desamparo. Sim. Entende? Então, assim, o sujeito humano precisa ser cuidado, né? E quando eu falo cuidado, eu falo dos pais e falo dessa rede de proteção. Reforço isso, porque o Estado, ele precisa se dar conta disso. A gente discute tanto sobre tecnologia, mas a gente precisa voltar a olhar para o cuidado. E a escola, ela precisa ser cuidada para poder cuidar, entende? As pessoas que estão na escola precisam ser cuidadas para poder fazer esse papel. Então, quando tu diz assim, eu vou trazer esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo super importante, que tu diz assim, mas como que eu faço para escolher determinados conteúdos? Isso é cuidar. Isso. Quando eu me preocupo com o que o meu filho está acessando, o que o meu filho está comendo, o que o meu filho está usando, tá entendendo? O cuidado, ele não é um cuidado, às vezes, Amanda, só presencial. Isso.
E é isso que os pais precisam se dar conta. Quando eu consigo construir, e eu sei que a gente vive uma vida super atribulada, trabalho, mas quando a gente consegue construir uma rede de cuidado, de confiança, e as comunidades fazem isso, eu consigo deixar esse sujeito em boas mãos, porque eu construo essa rede. Então, assim, a escola, ela precisa ser vista como esse lugar, em que o meu filho vai para esse lugar e ele é cuidado. Porque as pessoas que estão lá, elas também têm essa percepção de que elas fazem parte. Então, assim, a gente como sociedade, a gente precisa também fazer esse pacto, né, para poder dar suporte para essa família. O cuidado que eu falo aqui é um cuidado. Você pode estar no seu trabalho monitorando seu filho. Sim. Entende? Uhum. Você tem ferramentas hoje que te permitem você controlar determinados conteúdos. Permitir que teu filho, por exemplo, não tenha uma rede social, não tenha um WhatsApp. Então, são coisas às vezes básicas, mas que a gente precisa olhar. A gente precisa monitorar. Porque crianças e adolescentes têm sofrimentos. Sim. E aí a gente precisa olhar para o sofrimento. A gente precisa ter escuta para sofrimento. Eu quero trazer esse dado aqui porque é um dado super, super importante e é um dado que a gente precisa falar sobre isso. Eu trabalho no NEPRE e tá minha colega aqui, a Michele, né? Toda semana a gente tem uma situação de suicídio. O suicídio entre crianças e adolescentes, ele é a terceira causa que mais mata no Brasil. Sim. Então, assim, primeiro é homicídio, segundo é acidente de trânsito, terceiro é suicídio. Então, as crianças e os adolescentes, e aí a gente está tendo uma faixa etária cada vez mais, né? Cedo, porque a gente tem um aumento brutal pós-pandemia dali de 14 a 19 anos, que é uma faixa considerada muito precoce, de crianças que estão tirando a própria vida. Por quê? Porque estão passando por uma situação de sofrimento e não estão sendo acolhidas. Isso. E quando eu falo acolhidas, sim, as famílias precisam talvez reaprender e aprender, ou observar isso. Uma criança que se mutila, uma criança que se corta, é uma criança que está pedindo socorro. Ela tem um sofrimento brutal que ela não está sabendo lidar. Ela precisa falar sobre isso. Ela precisa ter um espaço para dizer, entende? Ela não precisa de punição. Ela precisa de acolhimento. Entende? Então, assim, a gente precisa de uma rede fortalecida, por isso que eu vou bater, porque eu trabalho com isso. Então, a gente precisa de um conselho tutelar que tenha estrutura, a gente precisa de uma escola com condições, que tenha protocolos para bullying, protocolos para racismo, né? Protocolos para a situação que a gente tem de violência. Precisa ter protocolos, mas a gente precisa ter gente, a gente precisa ter equipes, a gente precisa ter famílias fazendo isso, sabe? Que é difícil, não é fácil. E eu acho bem interessante isso que a Albina traz, porque assim, também pela minha experiência, voltando lá no início que eu estava falando lá, as crianças, os adolescentes, eles sabem quem olha para eles com cuidado. Exato. E às vezes, uma criança que é vítima, por exemplo, de uma violência sexual, que o agressor diz assim, se tu falar eu vou te matar, porque isso acontece, esse tipo de coisa. Às vezes essa criança, ela vê num professor, numa professora, que eu volto a falar, não necessariamente precisa ser aquela professora do dia inteiro, da manhã inteira, do período todo, da tarde toda, mas um professor lá que dá uma aula pontual, mas que ela nota que ele olha com cuidado, ela vai lá e revela para ele a condição de vítima dela. Então essa questão do cuidado é fundamental. E uma outra coisa interessante que eu acho que é importante colocar sim, aqui, por exemplo, no Reino Unido, já faz anos foi criado um instrumento, o primeiro conceito, depois criaram um instrumento que chama para mensurar o Adversity Childhood Experience, experiências de adversidade na infância. E antes no início se focava muito em trauma, em abuso físico, psicológico / verbal e sexual, e negligência física e negligência emocional, vamos colocar assim. Hoje, eles já abrem um leque. Se tem violência doméstica dentro de casa, se tem membro da família que abusa de substância psicoativa, né, as drogas, o álcool, e eles vão abrindo o leque porque eles começaram a notar através das pesquisas que não é só a violência ou a negligência que vai causar uma experiência adversa, né,
pode-se dizer uma violência, o que pode se gerar um trauma numa criança, mas também isso. E também nos Estados Unidos tem um grupo que estuda, faz estudos a fundo aí em ataques mesmo, em prevenção de ataque e massacre em escola. Eles estão ligados ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e uma das últimas publicações deles foi sobre o impacto da violência doméstica num possível autor de um ataque, de um massacre em escola. Então, assim, isso vai abrindo um guarda-chuva, entendeu? Isso não é uma coisa que volta a falar do cuidado, né? Que volta a falar da família, que volta a falar dessa necessidade desse cuidado. Uma ação conjunta de prevenção que vai atuando em todas as esferas, né? Sim. O NEPRE, ele atua em todas as escolas, tem que acionar o NEPRE, como é que funciona? O NEPRE é uma política estadual, tá? Uma política já constituída, né? Tem uma plataforma de registro de todas as situações de violência. Em 2022, teve o ingresso de psicólogos e assistentes sociais, né? Em atendimento, né? Parcialmente em atendimento à lei de inserção de psicólogos e assistentes sociais, né? A 13.435 de 2019. A gente, por enquanto, a gente atua na coordenadoria, enquanto equipe multi, na Coordenadoria Regional de Educação, em todas as coordenadorias regionais de educação, mas não nas escolas. O que a gente precisa garantir é que haja uma equipe de cuidado nas escolas. Okay. Né? As escolas precisam disso. As escolas precisam cuidadas, né? Então, assim, quando o Kleber diz assim, a escola é rede. A escola é rede de proteção. A escola é uma importantíssima. Quando a gente vai no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar diz assim que a escola é a que mais faz, né, denúncia de situações de violência, porque de fato a escola é a porta de entrada, né? A criança e o adolescente, ele revela as situações mais brutais de violência na escola, para o professor, para aquele sujeito que ele tem vínculo na escola, né? Então, assim, da gente pensar que a escola é esse lugar, né, sim, ela é um espaço que comete violências, que tem violências, porque a nossa sociedade é violenta, mas ela também é um lugar de cuidado. Ela também é um lugar de laço. O que a gente precisa garantir é que ela seja cuidada para que continue seja esse lugar de cuidado, de laço, de pertencimento, né? Até porque essa questão mesmo de ser cuidada, ela também acaba cuidando. Exato. E prevenindo os casos, as exceções, né? De professores que são agressivos com os seus alunos, né? Como temos aí os dados... Recentemente tivemos em Florianópolis, bem lembrado. Né, uma criança de 5 anos, o professor já com mais de 10 anos de experiência, que já tinha trabalhado em N lugares. Tivemos uma outra cidade agora que não me vem ao caso também, com um menino autista, né? Exato. Então, eu acho que ter essa referência, né, do NEPRE dentro das escolas também atua em todas as frentes, né? Principalmente nos casos de exceções, né? Eu acho que é importante a gente levantar, porque, claro, concordo que a escola é rede, mas, como toda a questão, tem as suas exceções. E aí, onde, mais uma vez, o cuidado dos pais, essa referência... Eu vou trazer um exemplo que não tem nada a ver com violência, mas o meu filho, né? Ele tem autismo suporte 1, e ele come muito bem comida salgada, almoço, né? Ele come como adulto. Mas o lanche dele, ele é mais seletivo. E aí, eu vou buscar ele sempre e duas vezes só que eu saí, porque ele sempre pede uma pipoquinha, alguma coisa, mas ele chegou em casa e eu fiquei preocupada, porque ele pediu para repetir 3, 4 vezes. Eu falei, tem alguma coisa errada. No segundo dia, tem alguma coisa errada. Ele come bem, mas não assim. Eu tava com medo, eu até escondi que tinha mais comida, porque ele comeu, né? E eu cheguei na escola e ele não estava fazendo lanche porque o que estava vindo para ele não era. Então tem que conhecer muito bem. A minha vida também é corrida, às vezes eu tenho 3 trabalhos num dia só. Sou acelerada, como vocês podem perceber, mas essa atenção quando eu estou com ele é fundamental para que eu possa acompanhar à distância, ainda que ele não tenha um celular. Por exemplo, os desenhos, ele gosta dos desenhos educativos, né? Então, tudo que é mais infantil, didático, ele gosta mais. Ele não gosta de super-herói. Mas percebi com esse gosto dele, que ele já sabe mexer no celular, porque não foi comigo que aprendeu, mas enfim, que ele colocou no YouTube um desenho igual ao que ele gosta, só que eles têm olhos vermelhos, eles atacam. E quer dizer, o ser humano já foi capaz de recriar um desenho
que é positivo, que é educativo, e ele faz um do mal. Então, é ficar atento, de fato, né? Porque, e é uma coisa assim, o que você está assistindo? E passar, estende uma roupa no varal, passa de novo, mostra pra mãe, vem cá, sabe? Eu acho que é muito do que vocês estão falando, né? Mesmo na nossa vida corrida, é ter o cuidado de saber. Então, quer dizer, à distância eu sei o quanto que meu filho comeu. Eu sei o que ele viu de TV, porque eu pergunto sobre... eu queria tanto ver um desenho novo, você me mostra? Para ver se ele tem a sacada de me mostrar algo que está muito fora da idade dele. Eu estou trazendo esse depoimento porque é muito do que vocês falaram, dessa questão de saber, mesmo na correria, né? A gente tem muita coisa para falar aqui, eu acho que é uma rede total, não, né? Mas é importante isso que tu traz, porque o que tu traz a distância não significa abandono afetivo. Isso. São coisas completamente diferentes. E tá né? muito Não atento, significa né? que você não é uma mãe protetiva, você não cuida. Não é sobre isso que a gente está falando. Nem a gente está culpabilizando os pais que trabalham ou que estão... Não. E a gente precisa entender isso, porque às vezes as crianças, com presença de pais, sim, podem cometer atos violentos, né? E são não coisas, é sobre isso. É muito pequeno, né? O cuidado, ele vem da ordem de uma subjetividade aqui. A criança sentir e o adolescente sentir com quem pode contar. E eu até me arrepio, desculpa, agora eu que te interrompi, mas até me arrepio porque é muito isso, né? Eu, por exemplo, uma vez por semana, eu tomo banho com o Gael, né? Às vezes acontece, muito raramente eu tomo banho com ele. Por quê? Porque é o momento que eu vou analisar ele todinho. Isso ficou muito claro para mim uma vez que ele quebrou com 6 meses o braço. Ele dormia com o pai, eu trabalhava cedo, era moça do tempo, acordava 3h30 da manhã. E ele dormia na cama com o pai. E aí ele acordou, naquela época que eles começam a virar. Então ele começou a virar naquele dia e caiu da cama, quebrou o bracinho. Mas ele passou o dia todo na escolinha, só estava mais chorão, mais manhoso, imperceptível. Quando eu cheguei, o pai falou pra mim, mas ele tava bem, não parou de chorar, normal, tá tudo bem, não sei o quê. Eu falei, será que leva ele pra escola? Mas eu tenho uma reunião. Tá, então eu vou sair mais cedo, vou pegar. Quando eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje botar no ofurô e começar a apertar tudo. Quando chegou do outro lado, que eu toquei, apertei a cabeça, apertei nada, comecei a dar banho, apertar. Quando eu cheguei no outro lado, eu lembro de tocar aquele, Então, quer dizer, você ter a questão de que, mesmo que seja uma questão pontual, que parece que já passou, você tá atenta ali, né? Mesma coisa no banho. Um dia eu fui lavar as partes... Não, mamãe. Opa, o que tá acontecendo? E aquilo ficou comigo. Aí eu falei assim, mas você sempre deixou a mãezinha lavar você, o que tá acontecendo? Daí ele me falou, que para mim é meu alívio, né? Mamãe, é que a sua unha é muito grande. Daí eu, tá, então tá. Então, você tá atenta às questões que acontecem no seu cotidiano e do nada param de acontecer, ou vice-versa. Você ter uma vez no seu final de semana um banho que você possa, né, tocar, enfim... Eu trago esse relato como pais mesmo, porque eu acho que é muito isso que você diz, né? O fato de estar distante não tira seu questionamento de dar o cuidado, de saber como é que está funcionando, né? De repente, manter um dia a rotina da escola, eu faço isso, o sono do Gael, por exemplo, o final de semana eu mantenho, para saber se aquilo tudo está acontecendo da mesma forma longe de mim e na escola, né? Converso muito com os professores, mas claro, daí, de novo, tem pais que não têm esse tempo, ok? Isso. Mas eu acho que é ter isso. E eu queria saber agora, para complementar, porque se deixar aqui, ainda mais mãe, né? Vai conversar aqui o dia todo. Queria que você me dissesse, a gente ainda, enquanto mulher, tem o tabu com relação à delegacia, né? Hoje a gente tem as especializações, a gente tem a questão de ter lá algumas salas lilás e tal, mas ainda há o tabu de muitas pessoas. Eu já fiz uma série sobre violência doméstica, sei como é que é e sei que também está sendo feito todo um trabalho. Mas eu, mãe, leiga que sou, submissa de repente dentro de casa, a sua relação violenta, estou dando um exemplo fictício. Como é que eu posso saber que o meu filho não vai passar por nenhum tipo de constrangimento? Porque ele pode ser inúmeras coisas, né? Vocês aí são especialistas no assunto, pode ser inúmeras coisas. Pode ser um adolescente que é gay, já passa por inúmeros preconceitos, pode ser uma criança que não fala já, não verbal. Enfim, como é que eu tranquilizo esse pai, essa mãe, né? A levar? Qual é o melhor lugar, se é que existe, enfim. Bem, se houver, vamos pegar o exemplo ali que você usou ali nesse, ainda bem que não foi, mas uma mãe que vier, um pai que vier a ter o conhecimento, a criança revela, porque passou por uma situação, ou não precisa verbalizar, porque o pai ou enfim, algum adulto pode entender o responsável. Enfim, né?
que tem alguma coisa que pode ter acontecido Vamos pegar aqui mais na questão sexual, né? Sim. Bem, pode levar para o conselho tutelar, ou pode levar para a delegacia. Se for uma flagrância, se estiver acontecendo, pegou, pode chamar já a PM, né, o 190. Mas estou na instituição já faz 10 anos. Cada vez mais eu vejo o investimento da instituição em capacitar cada vez mais quem atende as vítimas, de estar preparado para receber isso. E além disso, hoje a gente tem a lei de depoimento especial, que garante que tem que ter uma escuta especializada, entendeu? Para justamente isso aí eu trabalhei muito quando eu trabalhava na delegacia de proteção, no sentido de combater, evitar que se revitimize, conte tudo várias vezes. Não. Hoje essa lei existe assim, para contar mesmo os detalhes em termos para fundamentar o processo criminal, aí tem o depoimento especial, basicamente, tá? Então, assim, aí estou falando de criança e adolescente, né? Então, assim, essa é a minha experiência, entendeu? De chegar lá e... Cada vez mais... Claro que existe, até uma palavra que a Albina falou, mas falou em outro contexto, existe o imaginário, né? Que a delegacia é um ambiente que é um ambiente que assusta e tudo mais. Mas é necessário levar isso quando tiver notícia disso, veio a saber disso, o quanto antes levar, melhor. Né? Vai fazer toda a diferença, né? Porque, infelizmente, também pela minha experiência, e isso está diminuindo, mas ainda existe uma cultura do silêncio. Sim. Não, vamos deixar, não foi nada. Vou usar uma palavra... Em pleno século XXI, né? Existe só foi uma manipulação, só tocou a mão. Não. Se a gente for ver lá na lei, no Código Penal, aquilo pode configurar eu não sou da advocacia, mas não sou delegado, mas aquilo pode configurar, dependendo da idade, um estupro de vulnerável, né? Então, assim, existe, infelizmente, ainda essa cultura, entendeu? E isso vai se tornar, isso eu vivenciei analisando casos assim, isso não foi nada, aí daqui a pouco mais é adolescente, começa a se cortar, tenta se matar, tenta suicídio. Aquilo tudo vai criando um problema ainda maior, de um trauma psicológico muito pior. Então, por isso que voltamos a falar da rede, por isso a necessidade da gente trabalhar isso, porque isso não vai ficar só na delegacia, essa denúncia. Vai ser acionado o Conselho Tutelar, vai ter que ser acionado a assistência social e quem for necessário para trabalhar o caso, entendeu? Com certeza, gente, com certeza tem assunto para a gente, inúmeros podcasts. A gente está aí na 3ª edição, onde a gente vai tratando o tema paz nas escolas, com diferentes depoimentos e também entrevistas aqui. A gente falou com psicólogos, a gente falou com promotor de justiça, a gente falou com Cyberlab, enfim, né, com Polícia Civil, para que a gente possa trazer essa temática de todas as maneiras e falando muito sobre o que a Albina falou, né, que é essa rede de cuidado em todas as esferas. Eu vou terminando por aqui agradecendo a presença de ambos, né? Espero que a gente possa bater um papo sobre isso outras vezes, porque é de suma importância. Você pai, você mãe, né? Dê uma olhada no seu filho, tire aquele tempinho de atenção para saber, conheça um pouquinho as manias, mudou um pouquinho o hábito, por que será? Né? O banho, é importante tocar, ver o que está acontecendo, se está tudo ok. Não deixa mais, é adolescente, pergunta um pouco, entra no assunto de uma maneira que faça ser tocado, né? Se é jogo, se interessa pelo jogo, enfim. Eu acho que tem N maneiras que a gente ali tá, hoje com a internet, dá para dar um Google ali, né? Até o ChatGPT ajuda nessas questões para quem tem dificuldade de se comunicar. Só para complementar, que eu acho muito importante, uma mudança de comportamento radical, independentemente se for uma criança ou um adolescente, uma mudança um isolamento, né? Passou a usar
blusa de manga comprida, inclusive no verão, tem que verificar. Tudo isso tem que ficar atento, Uma né? mudança de comportamento radical tem que ser... Não necessariamente vai ser uma violência, mas isso Alguma coisa... Há um conflito. Né? Isso, eu acho muito importante. É importante isso, assim, do Kleber trazer, e eu também queria destacar isso. Eu tenho 46 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem 35. Né? Então, assim, a gente vem caminhando... Né? A gente vem caminhando para uma sociedade que protege, que cuida. Só que a gente também está vendo, parece um boom de situações de violência. Não, na verdade, a gente está desinvisibilizando isso. Porque crianças e adolescentes não eram cuidadas. Né? Há pouco tempo, há 35 anos, a gente tem um estatuto que garante isso. Né? Isso é uma coisa que eu acho importante a gente trazer. A outra coisa há um período que a gente fala que é um período difícil, que é o período da adolescência, né? Que é ali 11, 12, e é onde a gente vai ver as maiores demonstrações de bullying, a partir do 6º ano ali, 6º, 7º ano. Então, assim, esse período não é um período... A gente não pode falar numa única adolescência, não existe uma adolescência, existe adolescências. Então, assim, é uma faixa etária, é um período que precisa de cuidado, por si só. É uma travessia. Eu gosto de comparar como se fosse uma... Passou a ponte, né? Estão saindo ali do continente ou em direção à ilha para o continente. É um momento assustador. É uma fase de transição que precisa, por si só, precisa de cuidado. Então, assim, da gente pensar que um filho adolescente, não que criança não precisa de proteção. Adolescente precisa de escuta, precisa de acolhimento, né? Então, é uma fase de mudança muito assustadora. Então, quando a gente olha para esse momento histórico de mudanças, né, que o adolescente não se vê com perspectiva, é aí que a gente precisa ter cuidado. Isso mesmo. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Ficamos todos atentos, então, e a gente vai ficando por aqui, gente. O podcast Alesc Plural é um conteúdo multiplataforma, idealizado pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. A produção é de Carol Polidoro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Eu sou Amanda Santos, e não esquecem, siga as nossas redes sociais, @AssembleiaSC, para ficar sempre bem informado. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela participação de ambos. Obrigada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.